Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar aí nossa live hoje para falarmos tudo, sabermos tudo sobre a carreira e o concurso da Cefaz AM, Cefaz Amazonas, né? Agora o concurso realmente parece que agora vai andar. Então, hoje vamos receber aqui o colega Alan, que já está chegando aí na área, auditor fiscal da Cefaz Amazonas, que vai nos contar aí, né? Esclarecer para nós todas as dúvidas. Eu estou aqui com as perguntas que eu pedi que vocês me enviassem hoje pelo direct, né? Eu já faço uma ideia de quais são as principais dúvidas, né? Mas com tudo aquilo que vocês têm, que a gente tem de curiosidade para saber sobre a carreira, né? Sobre o concurso, como é que está a expectativa interna. Então, vamos logo chamar aí o colega Alan para conversarmos sobre o concurso da Cefaz AM. Certo? Olá, Alan, colega, auditor, professor também, né? Prazer em recebê-lo. Antes de mais nada, boa noite e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, professora. Nada, uma honra aceitar o convite e bater esse papo aí. O pessoal está ansioso, curioso aí com o concurso da Cefaz, muita boataria, o que é que tem de certo, o que é que ainda tem ainda a ser definido. Bora ver se eu consigo, Exatamente. né, tirar alguma dessas dúvidas aí. Tenho certeza que sim, exatamente. O pessoal não passou ainda, não fez a prova, mas já quer saber onde vai trabalhar, quanto vai receber, Ah, já quer saber esses detalhes todos aí. eu imagino, Bom, eu imagino. Bom, antes de mais nada, então, Alan, eu vou pedir para você se apresentar aí, né? Falar um pouquinho sobre você, né? Como você chegou ao cargo de auditor fiscal, se já faz tempo que está aí na carreira, né? Se foi o seu primeiro cargo público, fisco, enfim, conta para nós um pouquinho do tempo, daquele tempo em que você também estava nesse lado aí que o pessoal tá, né? Querendo o seu cargo de auditor e como foi aí esse processo. Ah, legal. Tem um tempinho já, tá? Eu sou egresso aí do último concurso aqui da Cefaz Amazonas, que foi realizado em 2005, né? Já se vão 16 anos desde o último concurso, por isso essa expectativa é muito grande. E a expectativa não é só dos Você, candidatos, não. desculpa, Alan, interromper, mas pelo menos nos fiscos pelos quais eu passei, né, foram dois, a última É. turma é sempre chamada de fiscal novo. Você ainda é chamado de fiscal novo Ainda depois de somos, ainda 17 anos? somos. Somos os novatos ainda. Somos os novatos. Enquanto não vierem os novos novatos, continuaremos sendo os novatos, né? Legal, legal. Mas isso é uma tradição mesmo, eu já percebi. E também, conversando com outros colegas, sempre que a gente se reúne, o pessoal comenta isso, né? Os Quem veio no último novos. concurso aí vão ser os novos, os novatos aí, enquanto não tiver um novo concurso, é assim mesmo, né? Mas Verdade. já são 16 anos aqui de casa. Na verdade, 15, né? O concurso correu em 2005, mas as posses começaram em 2006. No caso dos auditores, né, da minha carreira, foram Uhum. 3 turmas chamadas, a primeira turma em março de 2006, e aí na sequência vieram mais 2 turmas ao longo de 2006 mesmo, tá? Mas alguns cargos foram chamados desde janeiro de 2006. Mas não foi a minha primeira experiência com um cargo público, não. Na verdade, começou em 2002, minha primeira aprovação. E aí eu até brinco que eu vim numa sequência enfileirando algumas aprovações. Aí me empolguei, né, com os estudos aí, felizmente. Tinha uma meta, né? E aí eu acho isso importante, né? Você, quando resolve tentar ali alcançar uma carreira no serviço público, você define uma meta, né? Seria aquele concurso-alvo, mas, paralelo a isso, você vai adaptando os estudos quando aparece, né? Concurso ali que também tem uma boa remuneração e que, de alguma forma, tem disciplinas correlatas ali que você consegue modificar um pouco o seu planejamento sem prejudicar aquela sua grande meta. Então, eu sou formado em contabilidade. Então, naturalmente, ali já tive uma experiência com um auditor da Cefa, né? Eu sou do Pará, moro no Amazonas já há 16 anos, mas sou do Pará. Então, eu tinha contato com alguns auditores da Cefa, tinha algumas experiências, e isso vai chamando a atenção. Então, eu, quando resolvi tentar a carreira pública, era a meta, né? Ou ser um auditor fiscal da Cefa, da Cefaz, né? Do Estado, ou da Receita Federal, ou do município.
E aí aconteceu em 2005 ter o concurso. Estava me preparando para a Receita Federal, na verdade, né? Tinha começado ali uma preparação mais forte. Eu tinha sofrido um baque forte em 2002 no concurso da Receita Federal, que tinha alcançado uma ótima pontuação para a época, né? Eu até depois eu fiz uma avaliação e a pontuação que eu alcancei em 2002 eu passaria em qualquer concurso anterior, só não passei naquele porque parece que o pessoal pegou pesado nos estudos mesmo e a nota de corte foi muito alta, né? Mas na época eu já era Servidor. concursado, isso, era concursado, tinha passado no Banco do Estado do Pará, né? No caso, uma empresa de economia mista, mas também, para você Uhum. ingressar nos quadros, tem que passar por um concurso público. E aí, como eu falei, na sequência, consegui também alcançar a aprovação no concurso do Ministério Público do Estado do Pará, para o cargo de contador, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, também para contador, e do Ministério Público da União. No caso, fui convocado para assumir em São Paulo, mas acabei não assumindo porque consegui passar aqui, e aí era a meta, né? Passar no concurso na carreira de auditoria fiscal, então aqui estou. E aí desde 2005, né, me aposentei aí dessa vida Dessa de vida. concurseiro. Legal, legal. E, pô, eu hoje mandei, né, fiz uma enquete aqui que o pessoal pedi que eles me enviassem as perguntas, mas a gente tem aquelas perguntas que não tem como fugir, né? Então, para começar, antes da gente falar no concurso, queria que você nos contasse um pouquinho da Cefaz, né? Da estrutura, se o quadro é grande, se hoje, como é que está a carência? Imagino que esteja grande, né? 17 anos aí sem concurso. Como que é distribuído, né? A gente vai ter concurso para um cargo único, vão para quais locais, tem imposto fiscal, não tem imposto, né? Quem for aprovado, o que deve esperar, né? Tem uma ideia de onde serão as lotações, esse tipo de coisa, conhecer um pouquinho aí da realidade da Cefaz Amazonas. Ah, perfeito. A Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Amazonas, ela tem três atividades fins, né? A parte da Receita, que é onde eu desempenho as atividades. Tem a Secretaria de Tesouro, que seria a Contabilidade Pública do Estado, e a Secretaria de Orçamento, que é a que cuida do orçamento do Estado. Contabilidade. Isso, desde a elaboração até o acompanhamento da execução. Então, e você tem secretarias, tem órgãos que desempenham atividade meio, né, de apoio. Então, no quadro, até para não me perder aqui, fiz umas anotações. Hoje nós temos, no nosso quadro efetivo, nós temos 6 cargos, né? Auditor fiscal, nós temos analista do Tesouro Estadual, o analista de tecnologia da informação, né, o pessoal que lida com TI, o técnico de arrecadação de tributos estaduais, o técnico da fazenda de tributos estaduais e o assistente. Esses cargos todos que eu falei são de nível superior, o assistente administrativo é de nível médio, né? Então, são os cargos que a gente tem hoje, né, de servidores efetivos dentro da Secretaria de Fazenda. O auditor fiscal, o técnico de arrecadação, ele desempenha atividades dentro da Secretaria Executiva da Receita. Os demais cargos, eles podem desenvolver atividades nas demais secretarias também. Na verdade, qualquer órgão da estrutura administrativa da Secretaria de Fazenda. Uhum. Digamos assim, a estrutura forte fica na capital, né, Manaus. Para quem não conhece tanto nosso estado, né, o Amazonas, Manaus responde aí por 90% da economia do Amazonas. Então, não é como se fosse uma ilha, na verdade, né? De, Sim. dentro do estado do Amazonas. Então, por conta disso, o corpo funcional, o grosso do corpo funcional fica lotado na capital. Fica. Mas nós temos também algumas atividades envolvidas no interior do estado, temos agências de arrecadação no interior do estado, postos de fiscalização no interior do estado. Então, necessariamente, e há uma carência de pessoal, né? Nesses postos Uhum. mais voltados aí aos municípios do interior. Então, eu imagino, obviamente não posso afirmar com absoluta convicção, mas com certeza há necessidade, e provavelmente sim, servidores que vão ingressar no quadro devem ser aproveitados aí para desenvolver atividades não só na capital, como município do interior do estado também. Uhum. E teria aí os principais municípios que você acredita que. Em relação à fiscalização, hoje nós temos 3 municípios em que você tem postos de fiscalização, que a gente chama de postos de vistoria. São Uhum. municípios aqui de Humaitá, Boca do Acre e Parintins, né? Mas já há algum tempo existe um desejo da administração em criar novos postos de vistoria e fiscalização.
Mas além da fiscalização, a gente tem agências de arrecadação, que a gente chama de agência de fazenda, agência da fazenda, e postos de arrecadação que estão, salvo engano, em 18 municípios do interior do estado. Bastante, bem, né? Bastante. Isso. Que também Então, existe uma carência de pessoal. tem muito lugar, o Eu, pessoal vai se espalhar aí. tem sim. E vamos se apaixonar aqui pelas belezas do Amazonas, com certeza. Com certeza, com certeza. Bom, ok. E existe trabalho remoto, home office, na Cefaz Amazonas? Olha, com a pandemia, obviamente tivemos que nos adaptar, né? Durante um tempo foi só o trabalho remoto. Hoje o trabalho presencial retornou, mas a depender da situação, até é, a questão do servidor mesmo, se for necessário, né? Temos ainda um grupo de risco, obviamente, né? A Uhum. pandemia não terminou ainda. Então você tem algumas situações que o trabalho remoto continua. Mas na Uhum. capital e também no interior, o trabalho prioritariamente hoje é assim Presencial. presencial. Uhum. Sim. Perfeito, perfeito. Bom, e internamente aí, Alan, como é que tá a expectativa pelo concurso, né? A gente viu Tá que todo mundo teve ansioso pelo concurso. Todo mundo ansioso pelo concurso. dividir o trabalho, né? Não, tá, o quadro tá defasado, tá, a gente tá precisando, muita gente. São 16 anos do último concurso. E o concurso anterior, salvo engano, já tinham sido 15 anos, quer dizer, você tem um lapso muito grande de tempo entre um e outro, né? Então o Perfeito. pessoal se aposenta, o pessoal se afasta. Hoje, eu diria que em relação à carreira de auditor fiscal, né, eu diria que talvez tenhamos aí 40% dos cargos preenchidos, imagino eu. Então você imagina a demanda, né, a necessidade que a gente tem, frente de trabalho sendo abertos, e às vezes você acaba tendo que acumular atividades. Então há uma necessidade pessoal, a administração está ansiosa, os colegas, nós estamos ansiosos aí para receber os novos colegas aí para nos ajudar nesse trabalho importante e necessário, né, dentro da Secretaria de Fazenda. Perfeito, perfeito. Mas, ok, então, né, já sabemos que os novatos aí primeiro vão tirar esse, esse cargo aí, essa posição de novato aí do Alan, que já está querendo passar adiante faz tempo, né, Alan? Agora É, vai ser veterano, não vai mais ser os novatos. Vão provavelmente ir para diversos locais aí do interior, mas também alguns devem ficar na capital. E a necessidade realmente é muito grande, então imagino que o concurso seja uma realidade aí que não deva passar aí desse primeiro semestre, né? em Lógico, é relação difícil a a. gente. Pode falar. Só, desculpa até interromper, professor, mas só em relação a essa questão do interior, para o cargo de auditor fiscal, né, existe uma determinação na nossa lei de carreira em que haja a lotação inicial na capital. Aí teve uma modificação, uma alteração que ocorreu ao longo de 2021. Então, hoje, você, quando tiver o concurso público, imagino que deva ter início no ano que vem, o candidato vai ter que fazer uma opção, né? Uma opção por concorrer às vagas da capital ou às vagas do interior. Tá? Exatamente por essa necessidade de que haja lotação no interior de servidores, por conta dessa defasagem pessoal. Tá? Claro, com o passar do tempo, há a possibilidade sim, de remoção. A nossa lei prevê que essa remoção ela deve observar de um período mínimo de 5 anos de exercício na localidade, e aí, claro, também demanda uma necessidade da administração, né? Aquela vontade da administração de trazer o servidor para a capital, tendo necessidade aqui. Mas a nossa lei hoje prevê esse exercício mínimo aí de 5 anos, quando o servidor tiver lotação inicial no interior, no caso do auditor fiscal, tá? No caso do auditor fiscal. Interessante, interessante. Então, o auditor fiscal já vai ter lá X vagas, X para a capital, X para Parintins, X lá para Humaitá. Eu tô vendo que o pessoal citou Isso. aqui as cidades. E eu já vou concorrer para aquela localidade específica. Ah, Isso. A nossa interessante. lei, a E alteração, a nossa lei é a 2.750 de 2013. Então, ela teve uma alteração agora em 2021. E vamos falar sobre essa. essa alteração. O pessoal está Imagino até muito o que o pessoal curioso quer sobre essa comentar. Eu alteração. até imagino que o pessoal quer comentar sobre essa alteração aí. O principal ponto aí de discussão dessa alteração. É, Mas esse é um ponto importante, tá? Principalmente para quem está pensando em concorrer não, para a muito carreira de auditor interessante, fiscal. realmente. É importante observar. E um detalhe, né? Tem essa previsão expressa para o cargo de auditor fiscal, mas
qualquer outro cargo, se houver necessidade de uma lotação inicial do interior por conta de pessoal, né, demanda de Necessidade de pessoal, o serviço. edital, isso, o edital vai constar, no edital vai constar, né, essa questão da lotação inicial no interior e talvez, inclusive, essa necessidade de opção do candidato. Mas aí teria que aguardar. No caso do cargo de auditor fiscal, isso está expresso na nossa lei, né, na nova redação da nossa lei Interessante. Não, 2750. não é comum, né? A gente tinha na Receita Federal, anos atrás, em edições anteriores, o concurso regionalizado, mas não é muito comum. Fiscos estaduais não é comum. Legal, interessante. A pessoa já vai sabendo, né? Disputa. Quem Sim. não quer ir para o interior, certamente vai ter uma concorrência maior ali pelas vagas da capital. Realmente. Bom, mas já que tocamos aí nas alterações da Lei 2.750 de 2013, né? Essa é uma outra questão que gera bastante curiosidade. Você faz a M, eu lembro que, né, a gente, dentro do fisco, sempre está comentando, né? Como é que tá tal estado, como é que tá o outro, aquela conversa ali aquela conversa corporativa, né? E você faz a M sempre teve um destaque nessa conversa, acho que, se eu não me engano, uma questão variável, né? Participação ali nas multas, alguma coisa assim, não tenho muita certeza, mas que tornava financeiramente o cargo muito atrativo, né? Bastante atrativo. E o que a gente percebeu era que houve uma reestruturação na carreira, inclusive o concurso, né? A continuidade do processo do concurso só se deu depois dessa alteração na carreira, ou seja, queremos a mudança para depois realizar um novo concurso, ou seja, que os novos servidores, os novos auditores já ingressem aí sob as regras dessa nova lei. O que Isso. essa lei mudou exatamente, né? Não acho nem que caiba a gente falar o como era antes, mas sim o como vai ficar agora, né? Para os servidores que vão entrar, né? Uma expectativa de remuneração inicial, tem parte variável, não tem, enfim, como é a realidade hoje para os servidores que vão entrar? Porque a gente sempre diz, né? Dá uma olhadinha na transparência, mas às vezes acontece isso. A gente tem uma mudança da lei no meio do caminho, que a transparência, a realidade, aquela que está lá, não vai ser a realidade necessariamente dos novos servidores. Talvez a grande mudança que tenha despertado aí a atenção do pessoal era esse realinhamento, né, da remuneração que teve. Realmente ocorreu isso, tá? Só a título de informação, por exemplo, cargo de auditor fiscal, a remuneração inicial da carreira antes da alteração, ela estava em 41 mil, 41 mil reais, né? Nada mal. Exatamente. Mas e com esse realinhamento, os cargos em geral eles tiveram uma redução na remuneração inicial, né, na carreira, no início da carreira, de Uhum. mais ou menos 40%. Então, hoje, um auditor fiscal que ingressar a partir de 2022 vai ter uma remuneração inicial de 23.400, salvo engano, mais ou menos, tá? Claro, some-se a isso algumas gratificações que nós temos, aí a participação nas multas, isso ocorre, tá? Nós temos um decreto que regula a Lei 2.750 e tem um outro decreto agora que trata especificamente dessa questão da participação nas multas, fundo de participação, né? E aí, quando um auditor fiscal lavra um auto de infração e esse auto de infração é quitado, parte da multa é destinada ao auditor fiscal atuante, uma parte é distribuída aos demais auditores fiscais, que compõe o quadro efetivo. Tá? E Uhum. além disso, o auditor fiscal que tem atividade, que está em atividade externa de fiscalização, fazendo fiscalização, vistoria, fiscalização de estabelecimento, ele também tem um adicional que a gente chama de adicional de atividade externa de fiscalização, e esse adicional, hoje, deixa eu só tentar lembrar aqui, anotei, hoje ele está em torno de R$ 2.600, né? Uhum. Sim, para o pessoal que vai ficar lotado no interior, tem um incentivo, né, também a mais, né? A depender do interior que você vai ser lotado, além da remuneração inicial do cargo, você recebe uma gratificação, né, uma gratificação de localidade. E é interessante que essa gratificação de localidade, assim como esse adicional aí, essa gratificação relativo à atividade de fiscalização, elas têm a natureza indenizatória. Ou seja, Interessante. você não tem incidência do imposto de renda, né? Você não tem incidência A da participação nas contribuição. multas também é indenizatória? Não, não, nesse caso não. Nesse caso não. A participação Essa é das uma multas dúvida até compõe da mais remuneração. corporativa. Essa é uma dúvida até mais corporativa que a gente já Não, nesse teve caso aí, não. fazendo um benchmark. Não, mas deixa eu só esclarecer. Ok, 23 inicial, e aí eu fiquei na dúvida quando você disse. Eu entendi que
essas gratificações, esses adicionais, são além dos 23, certo? Os 23 seria Sim, o sim. básico. Perfeito. Não, mas então, na verdade, como você disse, houve um realinhamento, eu acho que até numa necessidade de a carreira ter uma estrutura, né? Porque quando você já começa com 41 mil, você não tem uma estrutura de carreira, né? E 23 mil, e com essas possibilidades de adicionais, com certeza continua sendo aí um dos fiscos mais atrativos, né? E como ficou mais ou menos, Alan, não sei se você tem essa informação, a progressão na carreira, né? Se começa nesse valor, acredito que as perspectivas de atingimento do teto ao longo da carreira são bem previsíveis, né? Há uma expectativa desse escalonamento, X anos mais ou menos, para progressão na carreira. Como que se dá isso? A evolução na carreira, nas carreiras da Cefaz, se dá por meio de progressão e por meio de promoção. Uhum. Todas as carreiras elas são estruturadas em 5 classes, né? E cada classe. Tem uma travadinha aí. Para vocês também, pessoal? Para mim aqui a internet do Alan deu uma travada. Vamos ver se ele volta. A questão não é que a remuneração ficou ruim, né? É que a remuneração era muito acima da média. Essa é a realidade aí da Cefaz AM. Caiu. Caiu o Alan aqui, vamos chamá-lo novamente, né? Acho que caiu aí. Se fosse eu que tivesse caído, eu ia dizer que foi até um choque por essa remuneração inicial pré, pré-alteração na legislação. Deixa eu chamá-lo novamente, acho que foi alguma instabilidade. Então, né, para quem tinha dúvidas, continua sendo com certeza um dos fiscos com a melhor remuneração inicial. Bom, deu uma queda, eu acho, né? Voltou aí, professora. Perfeito, estamos de volta. Certo, esclarecido então a questão da remuneração, mas travou bem na hora que a gente estava falando, acho, da progressão, né? Você estava falando da Isso, progressão, das promoções. isso, isso, da evolução na carreira que se dá por progressão e por promoção. E aí, Uhum. só retomando, né, as carreiras são divididas em 5 classes, e cada classe é dividida em 5 padrões. E a progressão ela se dá de forma automática, então a cada 18 meses de efetivo exercício, você sobe um padrão, né? Isso aí não precisa de ter nenhum tipo de apuração, é automática. Então, com o decurso do tempo, você tem, estando em efetivo exercício, você muda de padrão e, claro, você tem um plus na remuneração em função dessa mudança de padrão. As promoções, elas se dão por merecimento e por antiguidade. Tá? Promoções por merecimento, o servidor ele pode concorrer a uma promoção por merecimento a cada 54 meses, só que ele tem que atender alguns requisitos, como, por exemplo, ter uma carga mínima de aperfeiçoamento, né? Participação em curso de aperfeiçoamento, de capacitação de 270 horas nesses 54 meses. Se por Uhum. acaso o servidor não conseguir ser promovido por merecimento, depois de 108 meses, ele pode ser promovido por antiguidade. Então, em Uhum. relação à promoção, você tem essas duas formas, e a promoção é a passagem para a classe seguinte, né? Então, você entra na quinta classe, né? Inverso, quinta, quarta, terceira e segunda e primeira. Você entra na quinta classe, quando você é promovido, você vai subindo para a classe seguinte. A progressão se dá dentro da mesma classe, só mudando os padrões. Perfeito, perfeito. Bom, o pessoal faz algumas perguntas, né? Que eu imagino que para quem é aí no Amazonas pode até soar estranha a pergunta, mas o pessoal preocupado com locomoção, tem outros aeroportos além de Manaus, tem como é a internet no interior, né? O Ei. pessoal perguntando, fazendo essas perguntas, né? E estamos repassando, nos conte aí. O Amazonas é o maior estado da federação, né? E aqui as distâncias são grandes mesmo, né? Não tem como falar. E o nosso principal meio de locomoção para o interior do estado se dá por meio de rios. Mas você tem algumas cidades com uma infraestrutura que comporta aeroportos, mas em geral, você tem a locomoção realmente por meio fluvial, né? Pelo meio Fluvial. fluvial. Uhum. Mas nas cidades em que você tem um posto de fiscalização, geralmente você tem uma estrutura um pouquinho melhor também, né? No caso, por exemplo, Humaitá. Humaitá você tem ligação via terrestre com o Porto Velho, né?
Então, você Uhum. tem essa Perfeito. facilidade. E isso aí, no caso, você tem o aeroporto de Porto Velho, depois você tem a locomoção até a cidade de Humaitá. Parintins, você também tem um aeroporto de pequeno porte, mas tem também, tá? E tem a locomoção pelo meio fluvial, por lanchas rápidas e tudo mais. É, no caso, Boca do Acre, fica na divisa ali com o Acre, né? E aí o que seria atendido ali também seria o aeroporto mais próximo ali da capital acreana. Então, em Uhum. relação à internet, nós também temos um pouco de dificuldade sim, quando chega no interior. Mas nas cidades onde você tem a estrutura de fiscalização ou de arrecadação, a Secretaria de Fazenda, em relação ao ambiente de trabalho, na estrutura do posto, tem todo um trabalho de logística, para garantir o acesso, até porque hoje é tudo sistema, né? Então, você precisa ter o acesso à internet para que o trabalho possa fluir, para que você possa fazer as consultas, os controles. Então, no ambiente de trabalho, a internet, eu posso dizer que assim é garantida, claro, com as oscilações que a gente tem. Agora, depender da cidade, do interior do estado, você tem, infelizmente, sim, uma certa dificuldade de comunicação. Perfeito. E os postos, né? Que a gente viu, não são uma grande quantidade, mas tem alguns postos, devem ter vagas. Há escala de trabalho no posto ou no posto também é trabalho normal, diário, digamos assim? Ou é por escala? No caso dos postos de fiscalização, de vistoria e fiscalização, a escala de trabalho padrão é de 12 por 36, né? A escala padrão, que foi inclusive a escala aplicada quando nós ingressamos aqui no quadro da Cefaz, no quadro de fiscalização. Uhum. Agências da Fazenda geralmente trabalham em horário comercial, né? Então, são Aos 6 horas, postos 6 ou mesmo. 8 Uhum. horas. Isso, nos postos. Mas no caso da fiscalização, em geral, é aplicada assim uma escala de plantão. Perfeito. E há internamente aí, enfim, ou já divulgado alguma questão com relação efetiva dos números de vagas dentro dos cargos, né? Dentro dos cargos de analista, auditor, ou isso ainda não está? Desculpa, pessoal. Foi feito um levantamento de necessidade de vagas, né? Foi feito um levantamento de necessidade de vagas. Mas, como eu falei, por exemplo, no cargo de auditor fiscal, hoje nós temos 510 cargos, né? E talvez 40% esteja preenchido. Então, algo próximo ali de 200, 220. Teria um espaço aí para quase 300, 300 cargos a serem ofertados, mas não seria a realidade. E Sim. assim, essa realidade do cargo de auditor também você tem reproduzido nos demais cargos. Em relação ao auditor fiscal, né, a conversa que você tem, e aí tudo é no campo ainda da expectativa, é de que o concurso teria uma oferta ali entre 50 e 60 vagas, né? Essa é a Uhum. conversa que se tem, mas obviamente tem que se aguardar a definição quando vier o edital. E os demais cargos eu não tenho tanto contato assim, não sei, não saberia lhe precisar qual é a expectativa de vagas. Mas no caso de auditor fiscal, creio eu que devo ficar aí nessa oferta inicial mesmo, de 50, 60 vagas, com cadastro de reserva. Com cadastro de reserva. E aí uma outra alteração que teve também na nossa lei, 2750, e aí é importante frisar isso, anteriormente você tinha a previsão do concurso realizado em duas etapas, né? A prova objetiva e na sequência o Isso. curso de Curso de formação. formação. Uhum. Isso. Hoje você não tem essa obrigatoriedade. Hoje a nossa lei só fala concurso público. Então, concurso público pode ser apenas uma etapa, pode ser várias etapas. Então, vai depender de quando o edital for publicado, tá? Mas não tem mais essa obrigatoriedade. No caso do concurso que eu prestei, você teve, né, a primeira fase da prova objetiva e, na sequência, mais um mês e meio de curso de formação, Curso de que formação, tinha um que caráter também era. eliminatório e classificatório. Isso, exatamente. Então, Uhum. não sei de dizer se quando Como sair vai o ser? edital, como é que vai ser. Se vai ter o curso de formação, se vai ter alguma etapa subsequente, a questão agora é aguardar. Perfeito, perfeito. Bom, e há aí, né, até porque quando a gente está esperando o concurso, novos colegas, a gente até nos planejamentos, enfim, para o ano seguinte, já começa a contar com esse pessoal. Aí, internamente, há uma expectativa para nomeação ainda ano que vem, ou ainda o concurso ainda é algo que é certo, mas ainda não está dando para contar nos planos, assim, uma nomeação, por exemplo, já para mês X, mês Y? Em relação à nomeação, eu cheguei a conversar e, né, assuntar com alguns colegas assim, mas não teria ainda essa definição, essa expectativa. Em relação à realização do concurso,
Isso aí eu arrisco dizer que é realmente certo, né? Teve a alteração da lei, que era um requisito, podemos assim dizer, e agora Uhum. seria só partir para a escolha da banca e realização do concurso, sendo que a nossa lei determina que a prova vai ser aplicada pelo menos 90 dias depois do edital, Três tá? meses. É, Uhum. isso, 3 meses. Então, os candidatos já devem ficar atentos a isso, né? Saiu o edital, você tem mais 3 meses aí para acelerar a sua preparação e focar aí naqueles pontos específicos que você, obviamente, não deve ter abordado antes de sair o edital, né? Perfeito, perfeito. Bom, uma outra questão, na verdade, pediram aqui até uma dica sua, né? Você também não era amazonense, né? Você também foi de outro estado, que é com relação a essa adaptação, né? A gente sabe que às vezes, principalmente quem vai para o interior, né? Não sei se você chegou aí para o interior ou ficou direto na capital, enfim. Uma dica que você dá, né? Às vezes, por exemplo, quem vai pela Receita Federal, muitas vezes vai já com aquela ideia de que vai sair rápido e não é a realidade, e isso acaba tornando aí mais difícil a situação. Aqui também é a mesma coisa, né? Se for para o interior, sabe que vai ter pelo menos 5 anos ali, que é o que determina a lei, para poder ser removido. Então, se você que também foi de outro estado, né? Se você tem alguma dica, alguma orientação com relação a essa adaptação, principalmente para quem vai para o interior, né? O interior eu não cheguei a ser lotado, já trabalhei no interior, né, por um tempo, assim, mas por um curto Uhum. tempo, não cheguei a ser lotado. O que facilitou muito a adaptação, no último concurso que nós fizemos, por exemplo, o cargo de auditor fiscal, que foram 100 vagas na época, das 100 vagas, salvo engano, 90 foram preenchidos por candidatos de outros estados, né? É, Então, daí você, que eu acho que é uma realidade aí em geral, né, dos fiscos, né? Você tem é um concurso aí ansioso, nacional. aguardado É ansiosamente por nacional todos, hoje, né? né? Isso, por É, todos os concurseiros. Então, quando sai pipocando, o pessoal vai mesmo, né? O mochilão de concurso. E aqui não foi diferente, né? E como não vai ser, não deve ser diferente quando for não. publicado o edital. Então, assim, o que facilitou muito foi esse sentimento dos colegas de união mesmo, né? Tá todo Estamos mundo aqui todos no na mesmo mesma. barco, né? Não tenta Isso, todo mundo no é, barco, então o pessoal se ajudando. Eu mesmo, quando eu cheguei, eu vim do Pará, e tem digamos assim, são muito parecidos, estados muito parecidos, né? Até do ponto de vista cultural. Então, não tive tanto impacto como alguns colegas tiveram, por exemplo, principalmente quem vem do sul e sudeste, né? O clima. Eu estou acostumado com o nosso calor amazônico, então não senti, e alguns colegas sentiram bastante. Tem a distância, né? Eu sou de Belém. Então são 2 horas mais ou menos de voo. Alguns colegas do sul-sudeste têm que passar quase que o dia inteiro viajando, né? Então é muito cansativo, tinha toda essa dificuldade. A distância da família, eu também, foi a primeira experiência de ter saído de casa, ficar longe da família, então senti bastante também. E vim também com aquele espírito de vou voltar, né? Vou fazer um concurso lá para Belém, para o Pará, voltar para minha terra. Mas depois que eu comecei a viver o dia a dia da Secretaria de Fazenda, e aqui da cidade de Manaus mesmo, né, começar a apreciar o que você tem de bom, né? Claro, tem as dificuldades normais, mas você também tem muita coisa a ser apreciada, a ser aproveitada, e isso facilita muito e você ter realmente esse contato com os demais colegas, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, tá? Então você contar, né, com esse espírito aí de companheirismo é muito importante, principalmente para quem está tendo essa primeira experiência de sair de casa, de ficar longe da família, e a depender de onde você vem, a distância é muito grande mesmo. Então é importante você poder contar, não se isolar, sabe? Não se isolar, isso é complicadíssimo. Você ficar. E se você se isolar e ficar naquela de que a cidade é ruim, né? exato. Tem que estar É o aberto, prédio que né? está Tem que ir ruim. aberto, né? Isso, Sabe que é exatamente, algo diferente da porque. sua realidade, né? E aí Exato, isso é uma vai dificuldade que procurando as eu. mesmas coisas, né? Está aberto para novas Isso. experiências, coisas diferentes. Exatamente, porque se você vier com esse sentimento de que tudo é ruim, não é igual a comida da mamãe, não é igual sei lá, é complicado. Eu Aqui digo é isso porque eu não. quente, não sei. É, exatamente. Isso, eu digo isso porque no começo eu tinha um pouco realmente também esse sentimento. E aí depois eu me abri, vi que não dava para ser assim, e comecei a apreciar a cidade. Hoje estou aqui, tenho raízes, tenho uma filha aqui amazonense, então, e hoje aprecio, sei apreciar a cidade, vou para Belém visitar minha família, viajo. E mais importante, tenho hoje a estabilidade, né? Nós temos a estabilidade.
que o concurso público, que o cargo público oferece, e aí com isso você consegue aproveitar o tempo livre, né, para fazer o que você quer. Vai visitar a família, vai viajar, vai passear, ou vai curtir aqui os nossos rios, né, pegar um flutuante, pescar um Exato. pirarucu. Então, você tem que estar aberto, essa é a palavra, né? Você tem que estar Exatamente. aberto, tá? Ainda que você vá, né, como o Alan, pensando, não, mas eu vou fazer outro concurso depois, vou voltar para São Paulo, vou voltar para Porto Alegre, vou voltar para Minas, vá aberto a viver esses talvez 3, 4, 5 anos que você vai ficar aí. Não vá para sofrer 4, 5 anos, né? E quando você vê, se você vai aberto, quando você vê, você que não vai querer fazer um outro concurso, né? Vá aberto a viver a experiência, conhecer a cidade, o trabalho da Cefaz, né? E com esses 23 mil iniciais mais gratificações, indenizações, não é tão difícil assim, dá para aproveitar bem, viajar, facilita É, bastante a adaptação, né, Alan? temos nosso prêmio de produtividade também, né, o nosso 14º salário, né? Então, 14º? quando, quando as metas de arrecadação são Ah, atingidas, a arrecadação do ano supera 3% pelo menos a arrecadação do ano anterior, corrigido ali pelo PCA, você tem ali assegurado um pagamento de uma remuneração no mês de fevereiro. interessante, que Se legal. por acaso, se por acaso essa meta é atingida e superada em 5% ou mais, você tem uma remuneração e meio. Então, por isso que a gente brinca aqui que seria o 14º ou 14º salário e meio, né? Legal, legal. Ok, mas você falou na produtividade, né? Mas a produtividade não está nos 23 mil reais? Ah, sim, o nosso salário ele é dividido em cotas de produtividade, né? Então você tem uma Uhum, parte fixa e uma parte variável. E essa cota de produtividade ela tem um valor unitário e aí esse valor é reajustado sempre no dia 1º de setembro de cada ano. Então, em função do desempenho fazendário, de arrecadação, do serviço desempenhado, entendi. você pode ter um reajuste e aí esse reajuste é aplicado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Tá? Mas sim, Entendi. é produtividade. Tá E aí essa dentro. produtividade, e essa produtividade você tem essa parte fixa, né, que é o salário, digamos assim, garantido ao final É do X mês, por cento, e quanto por tem, cento mais ou menos hoje dos 23? Sabe, mais ou olha, menos? deixa eu ver aqui, por exemplo, no inicial, no caso do auditor fiscal, são 1.800 cotas, tá? Cada cota corresponde a R$ 13,0072, e a parte fixa no inicial da carreira são 1.500 cotas, e a parte Ah, variável quase meio 300 a meio. cotas. É, Tá? Então, quase. assim, então Uhum. tem uma segurança aí no início, né? E Sim, aí, claro, sim, sim. conforme você vai passando ao longo do tempo, aí essa parte variável ela vai aumentando, né? Você tem um nível maior de exigência, né? Pela experiência que você vai acumulando, e aí essa parte variável, a aferição, se você conseguir alcançar, você tem algumas tarefas a serem cumpridas, atividades, você tem um boletim de desempenho que é feito pela chefia, né? Do setor onde você está Sim. lotado. E aí isso é computado para verificar o valor da remuneração que você leva ao final do mês, né? Isso é muito comum nos fiscos, né? Eu sei que Rio de Janeiro, se eu não me engano, é R$ 500. Você faz Santa Catarina, até onde eu estava alguns meses atrás, a minha parte fixa era 200 e poucos reais. Algumas pessoas assustam com isso, né? No Rio Grande do Sul já é mais equilibrado, né? Quase 50% ali no inicial, que é a remuneração básica fixa, né? Depois a produtividade. Então Ah, isso entendi. varia bastante. Ok, né? Eu até O fiquei com nosso mais vencimento algumas básico perguntas. aqui é R$ 136, né? O que não é cota do nosso salário, por exemplo, você pega o salário inicial, que seria 23.413. O que não é cota são R$ 136. O O restante tudo é restante é cota. tudo cota. Só que essa cota, uma parte é fixa, então você tem E a aquela outra? garantia também, e a outra Uhum. parte, no início da carreira, que é a menor, é variável, tá? Mas quase que 100% do salário é produtividade também. Perfeito. Muito normal e acho que muito justo, né? Com as atribuições ali do cargo, né? De estar sempre preocupado em buscar melhores condições financeiras, fiscais para o Estado. Uma última pergunta aqui, mais uma aposta sua, né? O pessoal comentando que a FGV dominou, está dominando os últimos concursos aí da É, Amazonas, é. né? Você acha que pode ser um indício que o pessoal já pode se preparar para o pior? Eu digo se preparar para o pior, porque com certeza a FGV, na minha opinião, é a banca com nível de exigência aí mais alta, né? Vejo que tem uma qualidade da
da confecção das questões ali, um pouco uma exigência, né, de raciocínio um É pouco isso. acima. Então, você apostaria na FGV? Acha que é só coincidência ou acha que pode ser sim uma boa aposta aí para a prova da Cefaz? Alguns colegas comentavam da Sebrasp, né, que aplicou a prova em Alagoas, né, em 2021, e aqui Aham. do lado, em Roraima. Olha, é tudo lado, é só dar um pulo, só que a FGV já está aqui, né? A FGV já está aqui, precisa dar um pulo, já está aqui. Sim. E assim, e aí eu não poderia cravar, mas no meu sentir, eu acho que a FGV, pelo programa que você tem ali e pela forma como ela aplica, né, as provas, ela está alinhada com o perfil de profissional que hoje o físico precisa, né? E Uhum. pelo que eu tenho conversado com os colegas, os colegas que estão hoje em direção, é o que se quer. Aquele profissional que tenha um conhecimento de TI, claro, não precisa ser um expert, não precisa ser um programador, mas precisa sim ter um conhecimento de TI, nessa questão de trabalho em rede, de sistemas, algumas linguagens que a gente usa ali. Análise de dados é fundamental, tá? Hoje o trabalho de fiscalização, e não só de fiscalização, o trabalho da fazenda hoje é muito baseado em cruzamento de informações e Exatamente. análises variáveis, então você tem que ter essa Não é, pegada já a partir da prova. Isso, então, exato. Não é e aí eu só para concordo com você. sacanear os concurseiros que a TI vem pesada, né? É porque realmente vai Nada. precisar depois. Nada. E tem um detalhe que talvez os colegas que estão participando aí da live não conheçam, o Amazonas, e aí eu falo isso com grande orgulho, é uma das referências em relação às práticas de TI, né? Nós temos um quadro reduzido, mas o pessoal aqui faz um trabalho espetacular, com todas as informações que a gente tem no SPED, no Sistema Público de Escrituração Digital, nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal digital, conhecimento de transporte, então a gente faz toda uma análise de item a item, cruzamos as informações, temos a tal da malha, da FD, né, que alguns estados também implementam, aqui é muito forte. Então, eu acho sim interessante que o servidor, aquele que está querendo, né, ser um servidor público, já tenha um pouquinho aí desse conhecimento e do que esperar, né, quando for efetivamente para a linha de frente, né, dos trabalhos de fiscalização ou de qualquer outro trabalho aqui da Fazenda. Então, eu acho, esse é o meu sentir muito pessoal, de que hoje a FGV, a forma como ela trabalha desde lá do edital, o conteúdo programático, como aplica as provas, está muito alinhada com o que se deseja de perfil de servidor. Então, ainda que seja um nível de exigência um pouco maior, eu peguei as últimas provas realmente, né? É um nível bem complicadinho, até mesmo para quem já está ali no físico, pega e começa a avaliar. Teve um colega que mandou uma questão, eu tive que dar uma sentada para avaliar com calma, Tem que dar uma porque pensada, não é? tem que dar uma pensada, tem que dar uma pensada assim. Então, eu acredito que a FGV, com essa pegada, ela parte. Claro, se você tiver uma outra banca, vai ter que se adequar, né, ao que o órgão quer de exigência ali na Uhum. prova. Mas se você já tem Isso, uma banca que isso que já vem trabalhando dessa forma, eu imagino que essa banca já larga na facilita. frente, sim. Perfeito. Era isso que eu ia comentar, realmente. Tem fiscos, né? E na Cefaz Santa Catarina, depois que eu entrei, o pessoal colocou isso pra gente, né? Que realmente traça para a banca, ó, eu quero esse perfil de profissional. Então, eu quero a seleção mais para esse lado, pesando mais aqui, pesando mais ali. Aí na Cefaz tem essa orientação e a gente vê que tem outros fiscos que não, ok, quero seleciona para mim aqui, mas não delimita tanto esse perfil. Olha, assim, eu não tenho tanto contato com a nossa comissão, os colegas que estão na comissão, né, organizador, então não sequer posso afirmar se já teve conversa com o banco, alguma coisa do tipo, né, até porque teve se levanta, o trabalho da nossa comissão inicial foi fazer o levantamento de vagas, necessidade de vagas, né, e aí na Isso. sequência essa questão das alterações da lei para poder tornar viável aí a convocação para os novos servidores. Imagino que agora sim deve estar iniciando as tratativas aí para definir qual que seria o critério, né, os critérios de avaliação, o perfil de servidor que a secretaria deseja, para então abrir, né, a concorrência aí junto às demais bancas. Então, assim, não sabia dizer se já tem essa definição, se chegou a ser conversado. Eu imagino que sim, né, imagino que sim. Pelo menos com os colegas da Receita, né, os dirigentes, é esse perfil que se quer, não só para o auditor fiscal, como para aqueles servidores que Todos os vão atuar casos. junto à Secretaria da Receita, né? Esse perfil já com esse conhecimento de TI, essa capacidade de análise de dados,
já um conhecimento prévio do que seria uma auditoria com informações do contribuinte, informações digitais do contribuinte. NFE, Então, FD, isso, o básico do NFE, manual FD, ali, né? isso, exatamente, aquele nosso manual lá que eu brinco às vezes que é o manual de desorientação, né? Mas, De desa- Mas às vezes. falando em manual de desorientação, o pessoal até perguntou aqui se o professor dá aula, vai dar aula de legislação tributária estadual aí da Cefaz Amazonas para o Eu pessoal, estou ou você devendo tem aqui para curso? Estou devendo aqui para a turma, tá? Porque eu tenho atuado muito forte como instrutor nesses cursos de curta duração, né? Falando de Zona Franca de Manaus. Ah, sim, Zona Uhum. Franca de Manaus, com certeza isso vai cair, tá, gente? Então se prepare aí, incentivo, isso é Fiquem necessário, afiados. com certeza isso aí vai ser exigido, tem que ser exigido mesmo. Então venho trabalhando muito com esses cursos de Zona Franca, de SPED, de ICMS, mas estou sim com uma promessa já feita para os colegas que me seguem aí e espero que em janeiro eu consiga lançar um curso de legislação tributária focado para o concurso da Cefaz, né? Legal. Legal, nos avisa aqui que a gente divulga aí pro pessoal. Alan, agradecer muito, né? Esclareceu muita coisa. Eu acho que o pessoal estava bastante aflito com a remuneração e acho Ah, mas que a está muito boa notícia. ainda a Que a remuneração, notícia. gente. Está muito Não, boa a foi. remuneração ainda, gente. Não, tá muito boa, sim, né? É porque eu estou Principalmente falando de auditor porque. fiscal, desculpa até interromper, professor, Não, pode. que eu estou falando de auditor fiscal, né, dessa remuneração de 23 mil, os demais cargos, eu até estou aqui com a tabela, você vê Ah, por o favor. cargo de analista do Tesouro serão quase 19 mil reais o inicial a partir de janeiro. Ah, de TI, nosso agente de TI também quase 19 mil reais. O de técnico de arrecadação, 15 mil reais, né? O técnico da fazenda, 12 mil reais. E o de nível médio, o assistente administrativo, próximo a 5 mil reais, fora as gratificações, né? A possibilidade Todos que muito você tem interessantes. de. Isso, a possibilidade que você tem de ter um plus aí nessa remuneração inicial com essas outras gratificações. Temos nosso auxílio alimentação, que é um valor não tão alto assim, mas ajuda também, obviamente, tá? E você também Uhum. tem as funções de confiança, cargo de confiança, né? E aí eu diria até que os colegas que vão ingressar, há uma grande perspectiva, né? Porque hoje, assumir uma função de confiança, a depender do cargo que você tem, acaba não sendo, financeiramente, acaba não sendo tão interessante, né? Você tem a questão profissional, né? Você está ali Sim. para assumir a responsabilidade e contribuir com a Secretaria de Fazenda, mas do ponto de vista financeiro acaba não sendo, às vezes, muito interessante, porque os colegas já estão ali no nível de remuneração mais alto. Sim, Então, eu então, entendo que os colegas que vão assumir aí com a dedicação, né, com toda a diligência, há uma grande chance de assumir em chefias ali breve, em pouco tempo. assumido. Isso, em pouco tempo. Legal, legal. Eu vejo, acho por um lado interessante, assim, claro, tem que ter um valor ali razoável, né? Mas eu acho interessante não ser tão alta para não dar aquelas disputas internas muito fortes, né? Afinal, é um cargo que, independente de estar num cargo de chefia ou não, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas com certeza merece uma remuneração ali. E depois desses 17 anos, com certeza tem vários chefes aí já querendo passar, né? É, Passar aí o bastão para os novos, assim, com que tiverem certeza. condições de assumir. Bom, mais uma vez, agradecer muito, Alan, dizer que aqui estamos sempre de portas abertas, então quando quiser, né, trazer novidades, divulgar seu curso, entre em contato e a gente conversa aqui, o pessoal aguarda. Tenho certeza que o pessoal também ficou muito mais esclarecido agora, né, até em condições de decidir sobre a sua preparação, porque 2022 tende a ser um ano bom para o concurseiro fiscal. Então, conhecer um pouco mais aí da carreira, enfim, com certeza foi algo aí muito válido, né? E você trouxe informações bem completas. Muito obrigada mais uma vez. Professor, eu que agradeço o convite, espero ter conseguido passar aqui algumas informações aí que auxiliam os colegas aí que estão se preparando. E eu falo, eu estou aqui há 15, 16 anos, e é uma terra boa, uma terra bonita, assim, claro, né? Você tem, como em qualquer local, né? Você vai ter os problemas ali, mas se você vier de coração aberto, né? Estiver disposto a viver experiência assim, e a Secretaria de Fazenda também te proporciona excelentes oportunidades ali do ponto de vista profissional. Hoje, eu trabalho no departamento de tributação, e sou conselheiro substituto, então você tem ali, conselheiro de recursos fiscais, né? Então Uhum. você tem ali uma série de atividades que você consegue desenvolver e além disso, a cidade também, Manaus, ou mesmo no interior, você, estando de coração aberto, você consegue sim aproveitar as belezas que temos aqui.
E claro, né, você tem aí remuneração que é uma das maiores do fisco, salvo engano, acho que não deve ter mudado isso, né, mesmo com esse realinhamento, e aí vai te proporcionar uma segurança, inclusive para depois aí você desenvolver algum hobby, alguma atividade. Então vem de coração aberto, que eu acho que isso é o mais importante. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Alan, pela disponibilidade, pelas informações preciosas aqui para os concurseiros. E até a próxima. Até a próxima, professora. Abraço a todos. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.